Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier. Hoje eu vim fazer algumas receitas para a revista Padaria 2000 e vou começar com a terrine de framboesa e rosas. Bom, vou fazer o primeiro passo, que é a mousse perfumada de rosas. Aqui eu vou dar início à receita, eu tenho o chocolate branco, então eu vou levar ao micro-ondas para derreter na potência média de 30 em 30 segundos. Não pode ultrapassar a temperatura de 45 graus. Aqui eu tenho o chocolate branco já derretido. Agora eu vou acrescentar o creme de leite fresco, parte do creme de leite fresco aquecido, para a gente formar uma ganache, que vai ser a base da nossa mousse perfumada de rosas. E vou acrescentar a essa ganache a gelatina já hidratada e derretida. Agora eu vou bater o restante do creme de leite fresco a ponto de chantilly semi-batido, para a gente dar leveza na mousse. Agora eu vou adicionar o creme de leite fresco semi-batido ao ganache já frio. Lembrando que se o ganache estiver quente, muito quente, ele vai talhar o creme de leite fresco. Então com esse processo a gente vai ter uma mousse mais leve. Agora eu vou adicionar a água de rosas. Também pode ser uma dica você utilizar em outra receita, pode ser água de flor de laranjeira. E por último vou adicionar um pouco de corante Gran Chef hidrossolúvel vermelho. Então eu vou colocar um pouco só para obter uma cor rosa nessa mousse perfumada de rosas. Também se quiser um pouco mais claro ou mais escuro, é a gosto. Agora eu vou colocar essa mousse em copos. Uma camada. Lembrando que a terrine é um doce que tem que destacar as camadas. Tomar cuidado para manter essa característica. E vou levar à geladeira até que crie uma consistência para a próxima camada. Bom, agora eu vou dar continuidade na receita com o crumbles, que é a farofa doce assada. E agora eu vou adicionar todos os ingredientes secos. Eu vou começar pela farinha, o açúcar, a castanha do Pará triturada e a manteiga sem sal em temperatura ambiente. Misturar tudo até que forme uma massa. E essa massa
A gente vai assar ela como farofa, então a gente vai colocar ela em um plástico filme e deixar gelar por 20 minutos, aproximadamente. Como é uma massa à base de manteiga, para ela não derreter facilmente e formar uma placa dentro do forno, a gente deixa ela na geladeira e depois assa ela como se fosse uma farofa doce mesmo, em pedaços. Agora eu vou fazer a terceira etapa, que é o cremoso de framboesa. Em uma panela, vou adicionar a pasta de pistache, o açúcar e a água. E vou levar ao fogo até dissolver o açúcar. Aqui eu tenho já derretido o açúcar com a framboesa. Aqui eu vou bater o creme de leite fresco em ponto de chantilly semi-batido, para dar leveza ao cremoso de framboesa. Enquanto está batendo o creme de leite fresco, vou adicionar a gelatina já hidratada e derretida. E vou deixar que esfrie um pouco para não talhar o creme de leite fresco. Para finalizar o cremoso de framboesa, vou adicionar o creme de leite fresco semi-batido. Misturar com o auxílio de um fouet. Ele vai ficar com a textura diferente da mousse anterior, uma coisa mais cremosa, não tão airada. E é onde vai dar o diferencial na terrine de texturas e sabores. Vou levar para gelar para criar mais uma camada e para prosseguir no passo seguinte. Bom, pessoal, aqui eu tenho a massa do Crumbles, da farofa doce, já está gelada, então ela fica com a consistência mais firme, que a manteiga gelou. Então eu vou pegar uma forma e vou quebrar uns pedaços, como se fosse uma farofa mesmo, para a gente assar. Se eu fizer a massa e não colocar para gelar um pouco e já colocar para assar, ele vai derreter a manteiga e vai virar uma placa só. Então a ideia não é essa, a ideia é ficar uma farofa mesmo com os pedacinhos, para ter a textura de crocância na receita. Essa farofa também pode ser servida com sorvete, utilizada para várias outras finalidades na confeitaria, para dar textura na sobremesa. Agora eu vou levar ao forno na temperatura de 150 graus por um tempo aproximado de 10 a 15 minutos, dependendo do forno de cada um. Agora eu vou iniciar a quarta etapa, que seria a mousse de iogurte. Então aqui eu tenho o chocolate branco picado. Eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tomando cuidado sempre para não queimar o chocolate, não ultrapassar a temperatura de 45 graus. Aqui eu tenho o chocolate branco já derretido, o creme de leite fresco já aquecido. Então vou misturar os dois para a gente criar uma ganache branca como base da nossa mousse de iogurte.
Vou adicionar a gelatina sem sabor, hidratada e derretida. E vou deixar esfriar. Enquanto isso, eu vou bater uma parte do creme de leite fresco com o iogurte em ponto de chantilly semi-batido. Agora eu vou finalizar a mousse de iogurte. Então aqui eu tenho o creme de leite fresco semi-batido e iogurte. Vou adicionar a ganache já fria, para não talhar. Vou misturar com o fouet. É uma mousse, um gostinho mais ácido devido ao sabor do iogurte. Também pode ser combinado com outros sabores, não só com framboesa, mirtilo, pistache. É uma base bem neutra e consegue fazer várias combinações. Então aqui eu já tenho a mousse perfumada com rosas, o cremoso de framboesa. Agora eu vou finalizar a camada de cores com a mousse de iogurte. E vou levar para a geladeira para a sua finalização. Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar e decorar a verrine de rosas e framboesa. Então, o conceito da verrine, igual a gente fez, respeitando a regra de congelamento de cada camada. E aí a gente tem essas cores bem definidas das camadas. Então, aqui eu tenho a farofa doce assada, os crumbles, que é para dar a crocância na sobremesa. Aqui eu vou utilizar uma exposição em um prato, mas também não necessariamente pode ser servido assim ou vendido. Então aqui eu tenho um prato, eu vou decorar a verrine e o prato para a apresentação final. Então aqui eu tenho a pasta de framboesa, vou fazer um risco no prato. Aqui eu fiz algumas decorações de chocolate branco. Aí eu tingi o chocolate com dióxido de titânio e um pouco de corante vermelho para obter essa cor rosa. Tá? Então eu pré-cristalizei o chocolate branco e adicionei o dióxido de titânio e um pouquinho do corante vermelho lipossolúvel para chocolate. Então eu fiz um corte com um cortador redondo e um pouco menor para colocar no copo, na borda do copo. Então aqui eu vou utilizar uma pétala de rosa orgânica para a finalização da verrine e uma plaquinha de chocolate redonda, branca, com dióxido de titânio. Aqui no prato eu vou colocar um pouco de crumbles, a farofa doce. Colocar uma flor, uma violeta. E algumas plaquinhas rosas para decorar o prato. Bom, essa aqui é a verrine de rosas e framboesa. Espero que vocês tenham gostado.